Continuamos a série de entrevistas aqui sobre as eleições de 2024. Ao meu lado está Anselmo Brombal. Seja bem-vindo, Anselmo. Obrigado pelas boas-vindas, Rodrigo. Eu fico feliz em participar desse processo como um entrevistador também. Essa iniciativa do Novo Dia aí de falar com os chamados prefeituráveis, ou seja, os pré-candidatos a prefeito. E deixando bem claro que a nossa posição é neutra. Nós convidamos todos os pré-candidatos. Um deles, Gustavo Martinelli, se recusou a participar dessa entrevista, a razão não me compete julgar. E hoje nós recebemos aqui o ex-gestor de finanças e governo da prefeitura, porque pela lei eleitoral, em abril, ele é obrigado a se desincompatibilizar, ou seja, sair da prefeitura. E deverá ser o pré-candidato do Partido Liberal, o PL, partido também do prefeito atual, Luiz Fernando Machado. E a primeira pergunta, o Parimoski, posso chamá-lo Parimoski? Por favor. Ou chamo de Jape? Parimoski. Jape é José Antônio Parimoski. A primeira pergunta, você foi até abril, durante 7 anos, quase 8, o gestor, o secretário de Governo e Finanças. E você deverá ser o candidato apoiado pelo prefeito. Uma perguntinha que intriga. O atual vice-prefeito também se diz pré-candidato. A sua candidatura seria uma candidatura natural ou uma escolha naquela balança de competência, de conhecimento, de prática, enfim, tudo que se coloca na hora de lançar uma candidatura? Bom, Anselmo Brombal, né, meu amigo, jornalista, há muito tempo, tanto tempo, estava conversando com o Anselmo, ele é uma enciclopédia que conta toda a história da política de Jundiaí. Rodrigo Malagoli, né, nosso gestor aqui do Novo Dia, alguém que apareceu aí nessa frente com muita novidade. Parabéns aí pela iniciativa. Acho que é importante ajudar as pessoas a conhecerem um pouco do currículo daqueles que são pretendentes à prefeitura, né? Porque o Brasil talvez padeça um pouco da credibilidade política, exatamente em razão das pessoas talvez conhecerem muito pouco quem são aqueles que se colocam à disposição das pessoas para representá-los, quer seja num cargo executivo, quer seja num cargo legislativo. Então, reputo que esse trabalho que vocês estão fazendo é importante para trazer informações que são valiosas para o eleitor, né? E o eleitor precisa estar muito consciente de quem ele vai escolher. E eu já emendo a resposta aqui, Anselmo. Veja, nós temos um grupo político, né? Eu venho de uma escola política extremamente vencedora, né? Você vê que André Benassi, que me trouxe para o cenário político em 1995, né? Miguel Haddad, né? Prefeito 3 vezes, ninguém é eleito prefeito 3 vezes se não tem competência, capacidade e não desenvolve um bom trabalho. E Luiz Fernando Machado, né? Ari Fossen, que não está mais entre nós, mas tem aí o legado preservado pela dona Maria Alice Fossen, que também foi um prefeito com investimentos sociais importantíssimos, né? Trabalhei com todos eles. E agora Luiz Fernando Machado, onde pude exercer aí a Secretaria de Governo e Finanças, né, por 7 anos e 4 meses, né? Ficou esse período de 2 anos. Fizeram naturalmente uma escolha em razão da capacidade, né, comprovada e da credibilidade, da estabilidade com que a gente trabalhou. Esse período todo, essa escola política trouxe muito desenvolvimento para a cidade e eu tive a honra de ser secretário de Finanças de todos eles. Exceção agora do Luiz, que além de secretário de Finanças, eu ocupei a pasta de governo, com a responsabilidade de coordenar os projetos prioritários de governo e trazer tudo aquilo, tirar do papel, como a gente fala na prática, né? Ou seja, eu fui responsável por escrever o plano de governo do Luiz em 2016 e junto com ele, tirando do papel todos os projetos desde então, com todas as dificuldades que a gente vai, acho que relatar aqui durante a entrevista, quando a gente chegou, enfim. Basicamente fiz um processo de recuperação da cidade, porque ela estava prestes aqui a quebrar, né? Quando a gente chegou, 2017, e depois a gente conseguiu consertar tudo isso e colocar a cidade num voo de cruzeiro, num norte com bússola muito bem orientando todas as definições estratégicas de desenvolvimento da cidade, política da infância, política da criança, infraestrutura de saúde para atender as pessoas, qualidade na educação, que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer cidade,
E aí, mobilidade, cultura, transporte, lazer, tudo aquilo que recheia o bom compromisso do gestor público. Acho que a gente fez um trabalho aí que hoje é bem avaliado pela população de Jundiaí e, naturalmente, a escolha tem a ver com isso, né? Com capacidade, com competência, comprovada responsabilidade. Não só responsabilidade pessoal em cuidar do dinheiro das pessoas, mas, basicamente, em definir os recursos públicos de maneira estratégica para que eles tenham o destino certo, as pessoas. Só um Claro. adendo, não é nenhuma pergunta. Você falou que foi o André Benassi que te levou lá para a prefeitura. Ele era o único prefeito que te chamava de Zé Antônio. Você lembra disso? Lembro sim. Ele chamava de Zé Antônio. Ele e minha mãe, viu, Anselmo? Só dois? Só os dois. O resto é tudo Parimós. Parimoski, vamos falar um pouco sobre a questão da segurança da cidade de Jundiaí, né? A gente vê que tem algumas regiões da cidade que tem aquela sensação de insegurança, né? Eu lembro-me uma vez que você falou num evento que a gente promoveu do Grape Valley, que você falava a diferença entre a falta de segurança, efetivamente, e a sensação da falta de segurança, né? Como que você exemplifica isso dentro da cidade de Jundiaí e o que pode ser feito para melhorar isso? Bom, Rodrigo, na verdade, né, hoje a gente tem no Brasil, no mundo, eu diria, né, depois da pandemia, isso está mais acentuado, inclusive, né, tem uma percepção de insegurança, né, é a tal da sensação de insegurança. Ela é muito maior hoje do que quando você olha, vou chamar a realidade dos fatos e a sensação de segurança real baseada em indicadores, né. Quando a gente olha os índices de segurança de Jundiaí, nós somos uma das cidades, estamos entre as 10 melhores cidades do Brasil em termos de segurança. Significa que a gente faz investimentos que são direcionados para a segurança, apesar da segurança ser um papel, né, constitucional do governo do Estado, em razão das polícias civil, militar, enfim, a competência é dele. No entanto, desde 2018, quando se criou o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, aprovado na gestão do presidente Michel Temer, já se começou a sinalizar com a municipalização da segurança. Então, municípios que têm guarda municipal, eles fazem um trabalho não só de complementaridade, né, na segurança do Estado, mas eles fazem um papel de atuação direta para prevenir a criminalidade, uma atuação muito importante, que é a guarda o patrimônio público. Na hora que ela vai vigiar, fazer a vigilância das escolas, nós temos 105 escolas, ela roda a cidade toda. Na hora que ela vai fazer a vigilância das 35 UBSs, ela roda parte da cidade. Na hora que ela vai olhar as nossas praças, parques, enfim, e são muitos, né? No parque são 20 parques, enfim. Veja você que o tempo todo a guarda faz um patrulhamento comunitário, queira ela exercendo uma função de segurança ou não. Então, a percepção de insegurança, ela está ampliada hoje, Rod, em razão, inclusive, da percepção das pessoas na rua. Né? Por exemplo, hoje a gente tem os noias que ficam, né, vulgarmente chamado, são aquelas pessoas que estão em situação de abandono pelas famílias, é um morador em situação de rua, que a grande maioria deles, a gente tem um censo aqui em Jundiaí, nós fizemos uma contagem desses moradores, são 246 moradores hoje que ficam nas ruas, eles não saem das ruas de jeito nenhum, eles estão ali sustentados pelo vício, infelizmente, são pessoas que estão adoentadas, e eles não conseguem sair dessa situação porque a própria família os renega e não querem eles de volta. E isso piora muito essa percepção de insegurança. Apesar de, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo investimentos muito significativos, inclusive, na cidade, né? O prefeito Luiz Fernando foi muito inteligente quando fez escolhas, como eu dizia há pouco aqui, no seu plano de governo, que ele escolheu, por exemplo, o tripé básico que sustenta uma boa qualidade de vida de uma cidade, que é a saúde, a educação e a segurança, eles estão muito bem supridos aqui na cidade de Jundiaí. No quesito de segurança que nós estamos falando aqui, o prefeito Luiz Fernando está investindo 100 milhões de reais. E, naturalmente, a minha proposta é dar sequência nesses investimentos, que envolve, inclusive, agora não só mais aumentar o número de guardas municipais no efetivo para que tenha mais presença na rua, porque a sensação de insegurança, Rod, está muito associado a ver viaturas e ver homens, ver polícia, ver homens fardados e ver viaturas. E nós temos cerca de 85 viaturas, motos, enfim, que circulam pela cidade toda, a Polícia Militar tem o seu efetivo, faz o seu papel, e mesmo assim as pessoas têm essa percepção porque elas encontram com muita frequência hoje, como eu disse, com esses moradores em situação de rua. E hoje outro fator importantíssimo, iluminação pública. Iluminação, uma cidade bem iluminada, ela ajuda a prevenir a criminalidade. Então, o Luiz Fernando fez um programa em 2018, eu montei um programa chamado Município Seguro. Nós fomos entre
São 5.500 municípios no Brasil. 8 municípios conseguiram acessar recursos do BNDES. O BNDES colocou 30 milhões à disposição desse projeto que a gente apresentou, né? E nós estamos colocando mais 70 milhões. Ou seja, nós estamos construindo uma nova sede para a Guarda Municipal, que vai vir junto com o SAMU e SAEC e junto com a Defesa Civil para integrar esse serviço, junto com o Trânsito e Transporte, para integrar toda essa engrenagem de inteligência para coordenar a cidade, e tudo isso tem a ver com segurança diariamente, do ponto de vista desse olhar que o gestor tem que ter com a cidade. Nós ampliamos, tinha cerca de 300 e poucos guardas, hoje nós temos quase 500 guardas municipais. O prefeito ampliou a capacidade de presença, né, para melhorar essa percepção do cidadão. E nós estamos investindo agora em inteligência, né? Nessa nova sede, nós teremos uma central de controle operacional com essas 5 engrenagens funcionando juntas. E nós temos mais 200 câmeras que nós estamos fazendo uma muralha virtual agora nas extremidades da cidade. Nós tínhamos uma muralha virtual que foi feita pelo Miguel Haddad desde aquela época na mancha urbana, né, na parte mais central da cidade. Agora a gente ampliou para as pontas, ou seja, a inteligência associada com imagens hoje ajuda a melhorar a função de segurança pública. Então, nós temos respostas para os problemas efetivos de segurança. Estamos fazendo um canil que vai entregar, o prefeito foi visitar ontem, inclusive, verificou ontem, né? Não sei quando a gente vai passar, mas temporalmente falando, o prefeito esteve lá ontem para poder fazer uma vistoria na obra que vai ser entregue. Nenhuma guarda municipal do Brasil tem o canil que vai ser entregue lá no Vetor Oeste, para a gente, inclusive, levar a segurança para aquela região, que é a região de crescimento da cidade, ou seja, nós estamos fazendo investimentos significativos em segurança para diminuir essa percepção de insegurança, mas os indicadores de segurança, olhando para eles, são muito positivos. Você falou em investimento e falou também que quando assumiu a prefeitura, assumiu a unidade de gestão de governo e finanças em 2017, 1º de janeiro a de cidade 2017. estava a ponto de quebrar. E hoje nós falamos em investimentos. Qual que é o segredo? É responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade é trazer para dentro do conceito de boa gestão. Veja você, eu trabalhei com o Benassi, com o Ari Fossen, com o Miguel Haddad e agora com o Luiz Fernando. Nesses 4 períodos que a gente esteve aí trabalhando nos bastidores, né, da cidade, com bons prefeitos que trouxeram linhas de desenvolvimento muito claras para Jundiaí, nós não chegamos hoje onde chegamos, com investimento só agora do governo Luiz Fernando. Tem uma série histórica acumulada que vem se desenvolvendo, saneamento básico, por exemplo, começou há 30 anos atrás, com o Benassi, foi continuado pelo Miguel, pelo Ari, pelo próprio Luiz, enfim. Isso dá estabilidade para a economia da cidade, dá estabilidade para a gestão pública e se entrega serviços de qualidade, né? Então, o uso do dinheiro público, racionalmente falando, ele está associado à boa entrega que você faz para o cidadão. Se você não usa isso de maneira responsável, né, se você não administra a cidade de maneira responsável, para que ela não quebre, porque se você endivida a cidade, você quebra a cidade. Se você não cumpre os requisitos, né, da boa gestão pública, você quebra a cidade. E quando nós chegamos aqui em 2017, nós tivemos uma experiência muito negativa. O próprio São Vicente, né, que é o nosso principal equipamento de saúde, né, ele estava em risco, porque ele estava endividado, né, ele estava prestes a fechar as portas, porque ele não tinha mais capacidade de atendimento. A assistência à saúde, que é o principal oferta de serviço que ele faz para a população, estava comprometida. Não tinha medicamento oncológico para você tratar ali das pessoas que estavam com câncer. E cerca de 200 pessoas, hoje, para você ter ideia, a gente atende 850 pessoas por mês. Naquela época atendia 200. E eles estavam sem medicamento. Não se pagou o 13º do ano anterior. Enfim, os médicos estavam sem receber, não só 2016, mas 2015 também. Então, nós colocamos a casa em ordem, recuperamos a credibilidade do hospital, reorganizamos a vida dos fornecedores para que eles voltassem a fornecer os medicamentos, mas são escolhas e renúncias, né? O prefeito Luiz Fernando, quando ganhou a eleição, ele assumiu um compromisso de reorganizar a cidade. E essa é uma tarefa complexa, porque na medida em que você faz escolhas, você também faz renúncias. E a renúncia que nós fizemos foi, por exemplo, nós diminuímos os níveis de serviço de manutenção da cidade, não a coleta de lixo, que é essencial naturalmente, mas a poda de mato, a conservação da cidade, naquele momento ficou prejudicada. Aliás, o prefeito tomou um pau danado naquele momento, porque fez uma escolha, porque precisava salvar vidas. Não tinha racionalidade nenhuma você dar sequência numa cidade que estava literalmente na rua bem organizada e lá dentro do hospital faltando medicamento para câncer. Não dá para escolher entre o mato e a vida, né? É impossível, né? Como a nossa escolha tem a ver com a vida das pessoas, sempre,
não é por conta disso, né, dessa circunstância só de dificuldade, porque a nossa escolha sempre foi realmente para desenvolvimento das pessoas. Não há outra escolha num plano de governo que não seja aquela que direciona toda a finalidade do serviço público para as pessoas. E lá nós tínhamos um processo de recuperação. E graças à qualidade profissional do time que a gente colocou lá, enfim, o Luiz Fernando falou, vamos profissionalizar a gestão do São Vicente. Essa foi a primeira decisão. Nós fizemos um gabinete de crise, ficamos lá por 10 meses fazendo toda a gestão do hospital, junto com a prefeitura, sem fazer intervenção direta, mas fazendo uma intervenção no sentido de reorganizar o hospital, de reorganizar a parte financeira, de reorganizar a relação com fornecedores, recuperamos a credibilidade e hoje nós temos um dos principais hospitais públicos do Brasil. O São Vicente hoje é uma das principais plataformas SUS do Brasil, 240 leitos, né? Hoje atendendo superlotado, de novo, as pessoas cada vez mais procuram as portas do SUS, as portas da saúde pública. Nós temos mais de 300 pacientes todos os dias lá. Hoje, graças a Deus, eles não ficam mais em corredores como ficavam antigamente, eles estão nas enfermarias assistidos. Não é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma oferta ampliada de saúde pública na região para que a gente desafogue o São Vicente. E depois, se eu puder contar, nós temos uma estratégia também aqui para a gente poder abrir o campo, né, da atuação do São Vicente, na atuação pré-hospitalar, para que a gente também ajude a desafogar o hospital com uma estratégia regional, um hospital que vai abrir em Várzea Paulista em breve. Eu ia falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre a questão da saúde, né? A gente sabe que, por exemplo, quando vocês pegaram o São Vicente, ele estava realmente quebrado, né? E vocês tiveram diversas mudanças realmente para chegar nesse patamar que está hoje, né? Porém, a gente fez uma entrevista outro dia com o Tiago Teixeira, né? E ele falou realmente que existe aí um processo de ampliação, né? De colocar o São Vicente não só naquela região central, mas ampliar a sua atuação, né? Pois é. Então, na verdade, não é... o São Vicente era o nosso maior equipamento que a gente pegou quebrado, né? Mas a gente pegou a saúde, toda ela quebrada também, tivemos aí que recuperar. Aliás, a saúde foi a primeira escolha que o prefeito fez, como eu falei aqui, né? Não foi só o São Vicente. São Vicente foi o socorro. São Vicente estava na UTI, né? Sim. A saúde estava semi-entubada ali, né? Estava na semi-intensiva. Ou seja, tudo doente. Tudo doente, né? E depois a gente naturalmente cuidou do restante. A gente ficou 2 anos, dos primeiros 4 anos do Luiz Fernando, 2017, 2020, nós ficamos 2 anos reorganizando a parte financeira, pagando dívidas, e reorganizando a cidade do ponto de vista da estruturação do serviço para recuperar a capacidade de oferta de serviço para as pessoas. E ainda bem que vocês fizeram isso, porque depois veio a pandemia, né? Não, Rod, você toca num ponto, foi Deus que botou a mão no nosso caminho, na nossa cabeça naquele momento, porque se a gente não tivesse reorganizado São Vicente em 2019, finalzinho, começo de 2020, quando nós tivemos o início da pandemia aqui no Brasil, em março, quando começou a se intensificar a hospitalização dos pacientes com Covid, nós não teríamos conseguido salvar as vidas que nós salvamos lá no São Vicente. São Vicente fez um covidário, 272 pacientes, num dia nós chegamos a ter internados com Covid no São Vicente. Isso porque a gente alugou o Santa Elisa, mais 40 leitos, não devolvemos até hoje. São Vicente faz parte hoje da nossa estratégia de oferta de saúde. Nós estamos fazendo as cirurgias eletivas, inclusive ficaram atrasadas lá em razão da pandemia. Veja que a pandemia acabou, mas os seus reflexos continuam, perduram, né? Então, tudo isso, se você não tem um enfrentamento racional, com recursos, preparado, com qualificação técnica, com comprometimento dos colaboradores, com tecnologia, que nós investimos para o São Vicente ter tecnologia, por isso que ele é um dos melhores hoje equipamentos SUS do Brasil, com altíssima tecnologia, oferta de serviço de qualidade, com profissionais de extrema qualidade. Vou dizer para você, não é... Eu fico aqui imaginando, por que o SUS aqui funciona e as regras dele são por todo o território nacional e não vale para o Brasil? Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a gestão do São Vicente hoje, ela é certificada. Ela tem como se fosse uma certificação ISO, que na área de saúde chama ONA, Organização Nacional da Acreditação. Ela acredita o hospital e ela certifica o hospital porque ele tem processo, ele tem indicadores que são muito positivos, de média de permanência nos leitos, de ocupação dos leitos, enfim, baixos níveis de infecção hospitalar, que inclusive acomete muita gente que hoje entra no hospital e ele naturalmente às vezes sai de lá curado daquilo que foi buscar a cura, porém ele sai de lá contaminado com infecção hospitalar. Nosso hospital é um dos melhores do Brasil em termos de infecção, baixíssimo, e tem um controle inclusive por inteligência artificial. Vejam vocês, São Vicente usa inteligência artificial para controle de sepsemia. Então isso é maravilhoso, isso é uma notícia que salta aos olhos quando você fala de um hospital público que atende 35 mil pessoas por mês, que faz mais de 1.000 cirurgias de grande porte todos os meses,
que é o maior equipamento regional de saúde. E ele hoje, diante dessa capacidade toda que ele está hoje oferecendo para a nossa população, não só para a nossa, mas da região toda, né? Aqui a gente tem 1 milhão de pessoas na região e 40% do atendimento dele é regional. Hoje, o São Vicente vai administrar os nossos equipamentos pré-hospitalares. Nós chegamos aqui também, tinha 4 UPAs paradas, né? As obras estavam paradas, não tinha recurso para acabar e não tinha o planejamento do recheio, né? Que é a prestação de serviço. Nós entregamos a primeira em dezembro de 18 lá no Novo Horizonte, nós entregamos a segunda, era para ter entrega no começo de 2020, aí veio a pandemia, atrasou um pouco, entregamos em 22, Vila Hortolândia, né? Que cobre toda aquela região norte, né? E agora o prefeito Luiz Fernando está entregando as 2 últimas, que é Ponte São João e Vila Progresso. Esses 4 pronto atendimentos, né? A ideia é que a gente tenha a regionalização da saúde na média, na urgência e emergência, que são o serviço de pronto atendimento, será administrado pelo São Vicente, ou seja, o São Vicente está indo para as regiões, está indo para os bairros. Espécie de filiais. Isso, para que a gente tenha a mesma qualidade que a gente tem no hospital, que ele é altamente resolutivo, que a gente também tenha nos nossos PAs. E os nossos pronto atendimentos, que são 6, porque o São Vicente já administra hoje o PA da Vila Hortolândia, ele já administra o PA do Retiro, ele já administra o PA Central, que está do lado do hospital, e agora ele vai administrar o Ponte São João e a Vila Progresso. E ali a gente tem uma capacidade de oferta de serviço muito grande. E a nossa intenção é combinar os serviços de pronto atendimento com o que tem nas 35 UBSs, que são as linhas de cuidado, ou seja, investir mais, cada vez mais, aliás, essa é uma das minhas propostas, investir muito em prevenção de saúde, né, em prevenção de doenças, aliás, porque eu acho que isso é fundamental para a gente ter mais qualidade de vida e evitar com que as pessoas, né, fiquem dentro dos equipamentos de saúde, principalmente da área pré-hospitalar e da área hospitalar, que é onde a gente tem hoje a grande massa de pessoas, não é em Jundiaí, hein, São? No Brasil inteiro. A diferença é que aqui você tem oferta de serviço e tem lugares que o cara entra numa ambulância e ele muitas vezes morre na ambulância porque ele não chega no ponto onde ele vai ter o socorro. O caso do São Vicente, das UPAs, dos PAs, é bom ressaltar que tudo isso é atendimento de graça, né? Ou seja, o cidadão não precisa pagar por isso, não precisa ter um plano municipal. O cidadão vai lá e é atendido sem... O cidadão já paga impostos, né, Anselmo? O SUS é financiado com o dinheiro do imposto do cidadão, né? E aqui é o que eu fico indignado com o resto do Brasil, por isso que a política tem níveis de incredulidade. Por quê? Porque aqui o SUS funciona, aqui é capaz de ter o São Vicente, das UBS funcionarem, dos nossos PAs terem toda essa integração de serviços. Eu não estou dizendo que a gente não tem problema, vejam vocês que a gente sempre tem, pela quantidade de pessoas que você atende, sempre tem alguns problemas que surgem no meio desse caminho, mas eu diria para você que a oferta de prestação de serviço de saúde aqui, essa infraestrutura que a gente montou, não tem no Brasil hoje. É muito difícil você ver toda essa infra montada exatamente para poder dar o melhor atendimento de saúde pública gratuito, totalmente gratuito para a população. As pessoas que já viajaram para fora do Brasil sabem o que nós estamos falando. Se você quebra um braço, por exemplo, nos Estados Unidos, você não gasta menos de $30 mil para ir lá botar um gesso. Veja, uma coisa relativamente simples. Lá não existe o SUS no modelo que existe aqui. Tá? A China é a mesma coisa. Eu estive na China em 2018 e tive a curiosidade de perguntar como é que funcionava o SUS chinês. Eles têm o SUS, que é para pessoas mais pobres, que não pagam nada, e tem o SUS para aquela pessoa que pode, inclusive, como se fosse uma participação, ele tem uma cogestão que é da própria população, que tem uma parte do recurso que ele pode bancar e pagar, e nada é de graça, né? Então, veja vocês que são economias diferentes, com pensamentos ideológicos diferentes, mas que o SUS, que tem a universalidade do atendimento, é aqui no Brasil. Sim. Tá? Então, o nosso SUS aqui é muito bom, funciona, cada vez mais a ideia é propiciar melhoras para ele. Essa integração que nós estamos bolando aqui vai trazer muito resultado positivo. A gente vai conseguir, ao longo dos próximos, médio prazo isso, tá, Anselmo? Com a construção do Hospital de Várzea Paulista. Várzea, por exemplo, desses 40%, 25% é Várzea Paulista. Nós temos certeza que, tendo o hospital lá, o prefeito Rodolfo está investindo no hospital, nós vamos tirar, né, esse atendimento que pressiona hoje o São Vicente. Inclusive o hospital universitário. Exatamente, né? É que o hospital universitário se restringe à área materno-infantil, e o São Vicente é o hospital geral, urgência, emergência e alta complexidade em cardiologia, neurologia, oncologia e traumato-ortopedia. Então veja você que tudo isso hoje tem um estrangulamento pela
capacidade mesmo, não é uma falta de oferta, não, é capacidade. Então você entrou lá, depois que dizem que não são suficientes assim, você demora para entrar, mas depois que você entra, o tratamento é fantástico, é muito bom. Mas, enfim, de novo, diante da lotação que hoje a gente tem, da superlotação, em razão, todos os hospitais, para você ter ideia, todos os dias a gente vê um comunicado da região de Campinas que os hospitais de lá, da região, estão superlotados e que eles não aceitam mais pacientes. Mas é interessante aquilo que você falou da questão da percepção, né? A gente sabe que o SUS é igual para todo mundo, né? Porque em alguma cidade A não funciona e aqui está funcionando, né? Pois É é. a administração, é a gestão, acho que isso Eu acaba sendo deduzo, mas não interessante, posso né? falar, né? Pois é, mas veja, o fundamento da boa gestão é que dá suporte para que você entregue serviço público de qualidade. Uma cidade endividada, ela não entrega serviço público. Ela vai ter que ficar pagando dívida e ela não vai ter dinheiro para financiar o SUS, para construir as escolas que precisa, para ofertar as vagas de creche que precisa. Por isso que não adianta você querer passar o pé diante das mãos. Tem que gastar só aquilo que é arrecado, tem que ser equilibrado, tem que ter a mão forte para poder controlar os recursos, porque, veja, em casa, numa casa, já é difícil estabelecer prioridades. Imagine no município: saúde, educação, transporte, segurança, mobilidade, cultura, infraestrutura, zeladoria e por aí vai. Tantos temas, e aqui em Jundiaí a gente conseguiu andar com todas essas frentes, articulando todos os recursos, tendo programas, nós temos planos para cada uma das áreas. Quando a gente chegou, não tinha plano de mobilidade, por exemplo, não se sabia aonde tinha que investir para priorizar a resolução do problema do trânsito, que é tão grave, não só em Jundiaí, mas em todas as cidades de porte médio do mundo. Então, veja você, ou você tem planejamento, e aí você tem também a dedicação para ter responsabilidade na gestão do uso do recurso público, ou você deixa o cidadão na mão. Sim. Você falou aí de educação, escola, creche e tal. E uma vez você estava me explicando o porquê da prefeitura não haver construído mais prédios para creches. Eu gostei da explicação e é mais do que lógica. O fato das famílias serem menores, tal, você poderia explicar isso? Então, veja você, Anselmo, quando a gente faz o planejamento de uma cidade, a gente tem que olhar para os indicadores dela, né? Quando a gente planeja, por exemplo, qual é a necessidade da gente construir novas salas de aula, novas creches, tem a ver com o volume das crianças que você tem que atender, né? E aí você olha para a demografia, e a demografia, ela tem uma taxa de fecundidade hoje diferente da que tinha 10, 20, 30 anos atrás. Lá você tinha mais crianças para atender. Veja, o Brasil é um país que tem uma tendência nos próximos anos envelhecer, dobrar o número de pessoas idosas. Idoso no Brasil é considerado pela Constituição acima de 65 anos. E se você olha hoje, vou chamar do ponto de vista de vida, daquilo, a vida como ela é, hoje uma pessoa de 65 anos, se ele estiver saudável, ele não é idoso. Ele está na sua plena capacidade de exercer ainda uma função de trabalho, enfim, de estudar, de ter uma vida absolutamente natural, como se estivesse lá nas faixas dos 50, dos 40. Não há dúvida disso. Então, nós temos que olhar para tudo isso, sabe, Anselmo, quando você faz o planejamento. E a perspectiva das nossas crianças, por exemplo, hoje a gente atende aqui quase 8 mil crianças nessa faixa de creche de 0 até 3 anos. E, naturalmente, a gente atende parte dela, metade, com as escolas do próprio município e metade com escolas conveniadas, né, que é uma estratégia que a gente desenvolveu para não deixar nenhuma criança sem atendimento. Ocorre que o número de crianças que nascem cada vez é menor e você tem um número de envelhecimento cada vez maior. Então, qual é a tendência demográfica dos próximos anos? Até 2050, o Brasil, por exemplo, vai ter o que a gente chama do bônus demográfico, ou seja, nós vamos ter menos gente em estágio produtivo do que num estágio que a gente já disse que o cidadão não está mais na sua capacidade plena de produção, ou seja, na população economicamente ativa que a gente chama. O que significa isso? Nós temos o estágio produtivo dos 19 até os 59, para efeitos do IBGE. Então, nessa faixa de idade, é quando você tem a capacidade plena de produção, você está ajudando a produzir a riqueza do Brasil, a riqueza da cidade, enfim, o PIB. E depois disso, você passa para a etapa já onde você tem a necessidade de ampliar previdência social, assistência social, porque o Brasil é um país muito desigual e ele naturalmente exige com que você tenha suporte, por exemplo, muito grande para os idosos, né, os BPS da vida, né, os benefícios de prestação continuada, BPCs, desculpa, e também saúde, né, porque boa parte das pessoas não tem renda suficiente para ter um plano de saúde e naturalmente dependem do SUS.
Então, a hora que você carrega mais nessas funções sociais, previdência, assistência e saúde, você vai gastar mais. No entanto, você vai ter menos gente produzindo, o que significa que você vai gerar menos riqueza e você, naturalmente, vai ter menos imposto em razão dessa diminuição do poder da economia desse local. Então, veja, o Brasil vai passar por essa etapa. Por isso que eu falo, o Brasil não se atenta para ter um plano de longo prazo que todos os países desenvolvidos da Europa fizeram. E se a gente não faz, principalmente com o foco na educação, que é o motor de transformação de qualquer sociedade, você naturalmente você fica convalescendo aqui nessa estratégia até você perder toda a sua capacidade, que é o que vai acontecer no Brasil agora. Popularmente, empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Então, a gente precisa construir escolas quando a gente tem mais crianças nascendo, quando a gente tem uma capacidade de oferta de serviço, né, para poder entregar para as mães e pais, quantidade de salas suficiente para poder ter essa prestação de serviço na área de educação. Então, o planejamento é feito em cima disso. E nós temos cada vez menos. Você pode ver, as famílias hoje têm basicamente um filho. Talvez na década passada a média eram 2 filhos por família. Na outra década anterior, quando a gente mede o censo, eram 3 filhos por família. Né? Lá para trás eram muito mais filhos por família. Então, nós temos uma redução do número de crianças que nascem para a gente poder naturalmente oferecer a vaga da creche. Agora, a gente tem um fenômeno diferente no Brasil. O Supremo deu uma decisão, acho que foi no ano retrasado, se não me falha a memória, onde a oferta de creche é universal, não importa inclusive a renda da família. E hoje, inclusive, tem muita gente deixando a vaga de creche privada, né, a escola particular que ele contratou, para trazer para dentro da escola pública. Por quê? Porque a oferta da creche de Jundiaí ela é de altíssima qualidade. O serviço que o município de Jundiaí presta na escola inovadora é de altíssimo nível. E isso, naturalmente, veja, quanto custa uma creche hoje? Os mais baratos estão em torno de R$ 1.500. Os mais baratos. Os mais baratos. Chega a R$ 3.000 uma vaga de creche, numa creche de período integral, até mais caro, dependendo da oferta do serviço que vem em complementaridade àquilo que a pessoa contrata. Então, meu caro, isso naturalmente cria uma pressão por a gente ter mais oferta de vaga de creche, sem contar que todos os anos, Osama, a gente oferece, tem que oferecer 1.200 vagas, cerca de 1.200 vagas todos os anos são feitas por mandado judicial, de pessoas que têm acesso à justiça, porque o mais pobre ele tem dificuldade para acessar a justiça, apesar de ter a justiça gratuita. Né? Ele consegue a vaga da creche e ele passa na frente, em tese, a fila daquele que é mais pobre e está esperando, e que não acessou a justiça para conseguir vaga de creche. Agora, a prefeitura construiu uma creche, não é só o prédio, as paredes. Quantas pessoas, em média, seriam contratadas para fazer essa creche funcionar? E eu acho que não é só essa questão também, Anselmo. Você, depois do prédio, quando você diminui a quantidade de crianças que vem nascendo, ele vira um elefante branco esse prédio depois, né? Porque tudo tem custo, né? Veja, o próprio estado de São Paulo hoje tem 5.500 escolas que tinham 3 milhões de alunos, né, que tinham 6 milhões de alunos em 2000, na época que Mário Covas era governador, e que hoje tem 3 milhões e 300 mil alunos. E você continua com 5.500 prédios. Os prédios que estão ociosos custam para o Estado manter. E não é diferente para qualquer ente. O funcionário também, né? Sim, a estrutura funcional, a estrutura de manutenção. Um terreno que está vazio, baldio, cresce a grama, é caro para manter. Você imagine uma estrutura construtiva que tem lá a sala, que tem torneira, que tem banheiro, que tem instalação elétrica. Tudo isso para manter custa caro. Por isso que a racionalidade do planejamento tem a ver com a capacidade que tem de você ofertar serviço, mas em consonância com a realidade da sua capacidade. E não fazer um planejamento, já foi a época que político que fica dando tapinha nas costas, que bate nas costas e diz que vai resolver tudo. Não existe isso. Existe sim a capacidade que você tem de fazer um bom planejamento e oferecer os serviços que são prioridade das pessoas, das famílias, enfim, dos pais que precisam trabalhar, das mães que precisam trabalhar. É isso que nós precisamos olhar cada vez mais. E nós temos aqui, veja, Anselmo, tem uma legislação, inclusive, que traz, pra você ter ideia, a quantidade de crianças que nós podemos ter por metro quadrado numa creche, para a gente observar a quantidade de profissionais que são necessários para você colocar dentro de uma creche, para você oferecer o serviço de qualidade, porque creche não é mais assistência social, como lá no passado, onde as pessoas cuidavam
da criança. Hoje a creche tem, naturalmente, todo o cuidado que você faz ali com as crianças, mas você começa o processo educacional desde logo, desde cedo. Então, creche hoje é um serviço de educação. E você começa a educar essas crianças desde logo, desde cedo. E isso tem uma diferença na construção cognitiva, sensorial, motora dessa criança que é fantástico. Por isso que eu acredito muito no investimento da educação, que ele é transformador. O Brasil, um dos déficits do Brasil, além de não ter um plano de longo prazo, é não ter um planejamento para a educação que a gente consiga. Nós estamos sem investimento em educação há eu diria, há uma geração, 25 anos, se você pegar de política pública mesmo, e nós gastamos o mesmo que os países da OCDE gastam. Só que a gente gasta muito no nível universitário e gasta muito pouco no nível básico. Então, o Brasil precisa corrigir isso imediatamente. Porque aqui no município, quando a gente investe na creche de 0 a 3, na escola infantil 4 e 5, e depois no primeiro ciclo do fundamental, que é o nosso papel, a gente vê que a capacidade que a gente constrói no desenvolvimento dessas crianças é transformador. Você muda, inclusive, o extrato familiar. Você tem uma capacidade de transformação a partir da política da infância que é fora do padrão. A gente consegue reduzir desigualdade social com investimento nas crianças, com investimento, inclusive, que estrutura a família para que família e escola tem que andar junto. Sociedade e educação tem que trabalhar junto. Família e escola tem que andar junto. Quando anda separado, não funciona. Alguma coisa não vai bem. E aí nós precisamos realmente trazer, de novo, para o planejamento estratégico do município, não só de Jundiaí, mas do Brasil todo, esses investimentos em educação. Eles são transformadores. Só para responder, então, veja, os cuidados que você tem quando você abre uma creche é igual às UPAs. Nós tivemos que rechear todas elas. Uma UPA custa 20 milhões por ano. Uma UPA. Nós teremos na Ponte São João a maior UPA do Brasil. É um mini hospital. O que o SUS faz? Ele dá 20% só. 10%, aliás, do total. Veja, uma UPA hoje, Novo Horizonte, para pegar uma média, custa 20 milhões por ano. Nós começamos atendendo há 5 anos atrás 9 mil vidas. Hoje nós estamos atendendo 17 mil vidas, quase o dobro. E ela custa 20 milhões por ano. O SUS paga 2 milhões de reais, os outros 18 saem dos cofres do município. Por isso que aí envolve a escolha do Luiz Fernando, ele sempre fala, a escolha de um pré-candidato hoje tem muito a ver com a capacidade que ele tem de compreender tudo isso, de planejar toda essa necessidade, de dar segurança para que a cidade não perca essa vitalidade que ela tem da oferta de serviço, porque a população cresce, a população vai querendo novos serviços, vai exigindo que você tenha essa dinâmica de desenvolvimento, enfim. É por isso, uma coisa está associada à outra. Você sabe que eu ia comentar isso agora, né, Anselmo? Porque tudo que a gente pergunta pro Parimoski, ele responde e tem tudo na ponta da língua, né? Tem estatística. Ele traz os dados realmente, tem né? Os números, né? Então isso que é o interessante. Acho que a política passa por um momento de mudança, né? As pessoas, desculpa a expressão aqui, mas acho que elas estão um pouco de saco cheio, né? Dessa coisa, de novo, do tapinha nas costas, de só se fazer política, sem o conteúdo. De Odoricos Paraguaçus. Você lembra que ele falava que precisava cuidar mais dos finalmente e deixar para trás os inicialmente? Enfim, ele tinha algumas tiradas ali. Ele tinha uma outra que ele falava assim, a gente precisa se preocupar mais com a solucionática, porque a problemática a gente já conhece e a gente não traz resposta. Então o Brasil, lembrando o nosso glorioso Odorico Paraguaçu, ele fica muito na problemática, a gente gasta muito para fazer diagnósticos muito completos, depois a gente faz PowerPoints maravilhosos, eles não saem do papel, eles não viram plano e não chega na vida das pessoas, não entra na casa da família. O nosso plano de governo entrou na casa das famílias, o nosso plano de governo chegou na vida da mãe, na vida do pai, cuida das crianças, porque ele realmente é fundamentado na política da infância, na política da criança, para a gente reduzir desigualdade e dar educação de qualidade. É isso que o Brasil precisa. E para isso, como é que você faz? Com boa técnica, com planejamento, com seriedade no trato da coisa pública, com pontualidade, com determinação, porque você tem que ser muito resiliente. O serviço público ele é muito cheio de nuances. Ele tem muitas variáveis que elas aparecem do nada. Veja, você acha que nós estávamos preparados para enfrentar a pandemia em 2020? Não tinha nem como, né? Ninguém estava, né? Mas aqui a gente fez um enfrentamento de gente grande. A gente conseguiu superar com menos prejuízos possível. Porque chega uma hora, você precisa diminuir o dano, a redução de dano, política de redução de dano, porque o dano virá. Agora, a gente sempre se antecipa.
Isso é um diferencial. Padre Mosca, a gente acho que se ficar aqui, a gente vai ficar até... Não tem problema. Vamos para os finalmente. Eu acho o seguinte, uma das perguntas que eu estou fazendo para os pré-candidatos é o quê? Tirando a questão do pré-candidato, quem é o Padre Mosca? Família... me eu explica tenho um 2 pouquinho. filhas, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas. Eu sou nascido em Jundiaí. Aliás, eu sou nascido no São Vicente São de Paulo, Vicente, né? já Na falou. época que o São Vicente fazia partos, né? Hoje não mais, hoje é lá no HU. Aliás, uma notícia boa para vocês aqui, ó. HU está sendo reformado. Toda aquela planta que era do Santa Rita 20 anos atrás, quando o Miguel Haddad trouxe o hospital de volta, né, para o cenário da cidade de Jundiaí. Ele é um hospital materno-infantil, também atende toda a região, referência regional. Ele vai passar por um processo de transformação muito grande. Ele vai melhorar a ambiência do hospital para a gente ter uma redução, inclusive, da presença de mães. Para cada quarto teremos só duas mães, né? Hoje a gente tem ambientes que têm quase 6 camas para poder fazer o atendimento lá das pessoas, das mães que procuram um serviço de saúde pública de Jundiaí. E 400 partos por mês faz lá a Rod. Veja Bastante, o número grande, bastante. grande. E aí nós vamos subir para que o segundo piso tenha novas UTIs, né, que tenham UTIs, inclusive, que são hoje equipamentos muito importantes para salvar a vida das nossas crianças, para cuidar, inclusive, então vamos ter uma nova área de saúde da mulher. Hoje o câncer que mais mata as mulheres, infelizmente, é o câncer de mama e é um dos mais preveníveis possível. E quando você descobre precocemente, você consegue tratar. Então nós teremos aqui uma capacidade muito grande de oferta de serviço. Mas o Padre Mosca, eu já saí um pouco aqui. Nasci no São Vicente, enfim, o HU é um hospital maravilhoso, não podia deixar de fazer esse comentário. Mas eu nasci no São Vicente, né? Eu sou filho da escola pública, né? Se você olhar o meu histórico, estudei no Conde do Parnaíba, Aqui próximo perto, aqui, né? enfim, estudei os 8 anos, né? Primário, aquela época que chamava, e o ginásio, né? Primário, hoje, ginásio, colegial e científico. E o colegial fiz no industrial, né? Que a gente fazia o curso técnico naquele momento, era um curso normal e técnico ao mesmo tempo, né? Veja, já tinha uma inteligência ali na formação, porque a perspectiva de uma pessoa que vem de uma família humilde, como eu vim, meu pai era motorista, veja, quando os meus pais chegaram aqui em Jundiaí, vieram com os meus avós trabalhavam no sítio na época, vieram da roça, como a gente fala, eles não tinham uma expectativa. Meu pai era motorista de caminhão lá no sítio, ele não teve estudo. E quando chegou aqui na cidade para buscar uma melhoria da condição de vida, ele passou a ser motorista de ônibus, né? E depois meu pai foi trabalhar na prefeitura, como motorista da prefeitura, né? E eu vi muitas vezes, né, dentro do caminhão que meu pai puxava a terra na prefeitura, eu via a prefeitura construindo a cidade de Jundiaí como criança, junto com meu pai. E hoje eu aspiro a ser o prefeito da cidade de Jundiaí, isso é maravilhoso. Então, eu sou filho da escola pública, acredito muito na educação pública, por isso que eu acho que a escola inovadora, que foi o programa que o Luiz Fernando trouxe para cá, inglês a partir dos 4 anos, robótica, empreendedorismo, educação financeira, isso transforma a vida das crianças. Acredito muito nisso. Eu sou filho da meritocracia, trabalho desde os 13 anos, com educação de qualidade. Minha mãe criou sempre a gente pensando, sabe, olha, tem que ser organizado, tem que reconhecer limites, tem que ser muito focado naquilo que é o desenvolvimento. E o que eles queriam para mim, né, que minha família é muito humilde, queria para mim, é que eu não passasse por tudo aquilo que eles passaram. E graças a Deus, eu acredito nessa ascensão social pela meritocracia, sabe, do trabalho, da educação, da boa condição de vida que você tem a partir da família, enfim, eu acho que isso é transformador. E é isso que vocês tentam, né, colocar para a prefeitura, para os munícipes, né, é trazer realmente uma oportunidade para eles. Oportunidade, inclusive, não é só você fazer grandes ofertas, né? Olha, estou oferecendo 2.000 vagas de emprego, mas é qualificar todo mundo para que as oportunidades sejam iguais. Você tem a Jundiaí Empreendedora que ajuda também, tem um monte de coisa, né? Esse é o segredo, né? De transformar a cidade numa cidade de oportunidades. Jundiaí é a cidade das crianças, é a terra da uva, é a terra de oportunidades, ou seja, Jundiaí é todo esse conjunto de coisas que a gente quer que ela seja e é a cidade inteligente, veja, fazendo investimentos em tecnologia para poder propiciar serviços públicos de qualidade para que o cidadão, ao sair de casa, ele não precisa mais hoje chegar aqui na Zona Azul e comprar um cartão para colocar no carro, faz a marcação, você lembra como que era? Sim, lembro. Hoje ele sai de casa, ele já olha o aplicativo, ele vê onde está a vaga disponível e ele já faz a compra do ticket por lá mesmo, enfim. É isso que é a cidade inteligente, marca a consulta à distância, faz a reserva da vaga de creche pelo app, ou seja, pede o serviço, né, a poda de árvore, o taponamento do buraco. Paga o IPTU de maneira mais simples. É isso. Zona Azul, eu lembro do tempo do disco. Nossa Senhora. O tempo do disco. E em Jundiaí tinha a Guardinha Mirim. Guardinha,
criançada. Ainda tem, né? Aliás, o Alcir foi guardinha mirim. Alcir, verdade. E então o guardinha que fiscalizava isso. Era um disco que você colocava o horário combinava, né, nas janelas dele, o horário de entrada e o horário que você tinha que sair. O problema de estar no PL, ou estar no PSDB, ou estar em outro partido alinhado, vai dificultar ou vai facilitar a escolha de um vice para você? A escolha de um vice tem a ver com essa racionalidade da escolha que foi o meu nome, né? Veja, hoje eu tenho o apoio do André Benassi, eu tenho o apoio do Miguel Haddad, eu tenho o apoio da Maria Alice Fossen, que representou o legado do Ari, eu tenho o apoio do Luiz Fernando Machado, que é o meu padrinho político, que está me colocando aqui como a responsabilidade da sucessão. Isso tudo me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que contar para as pessoas que, enquanto o político tem muito essa coisa de ficar hoje fazendo selfie, fazendo vídeo, né? E durante 7 anos e 4 meses eu estava trabalhando, né? Eu estava lá planejando, eu estava lá tirando os projetos do papel, eu estava lá pagando as dívidas que foram constituídas pela gestão de 2013 e 2016, que de maneira irresponsável conduziu a cidade e trouxe a cidade para um piso muito ruim, e a gente tirou a cidade agora dessa situação e trouxemos a cidade para um voo de cruzeiro, com estabilidade, com respostas, ou seja, então eu vejo, Anselmo, que o anseio da população cada vez mais não tem a ver com a ideologia de cada um. Jundiaense é mais conservador. Veja você, é só você olhar na eleição de 2022, o Bolsonaro teve 64% dos votos aqui em Jundiaí. Se você olhar na região metropolitana de Jundiaí, aliás, hoje até tem uma matéria num dos jornais locais aqui que mostra, inclusive, a votação preponderante, inclusive, né, que o PL teve aqui na época da eleição nacional, né? Você pega lá os deputados eleitos, inclusive, obtiveram muitos votos aqui na nossa região. Vou pegar um exemplo, Ricardo Salles, deputado do PL, teve 18.640 votos em Jundiaí. E nós, infelizmente, não elegemos um deputado aqui da região, mas ele teve uma votação significativa, porque o jundiaense se associa a esse plano mais conservador, a um plano mais, né, que realmente trata dos assuntos públicos de maneira mais eficiente. Nós acreditamos no Estado liberal, que propicia, inclusive, condições de desenvolvimento a partir da livre iniciativa, que o mercado se resolva, que ele gere novos negócios, gere oportunidade, gere emprego, gere renda, para a gente poder fomentar a economia da cidade, enfim. É nisso que o PL coloca, né, como condição para que se tenha o plano de governo. Não dá para você ficar olhando na cidade, né, vou chamar só o plano ideológico, né, dos valores que a gente chama. Não adianta você ficar sopesando aqui, do ponto de vista da eleição de 2022, você olha, você tem um retrato muito claro do que foi. Do ponto de vista de hoje, né, passado 2 anos depois da eleição, 2024, nós teremos a eleição municipal agora no dia 6 de outubro, você olha muito pela perspectiva do que é que foi entregue. O que o governo do Luiz Fernando entregou para a cidade de Jundiaí. E aí nós entregamos de novo, nós recuperamos a situação financeira da cidade. A cidade hoje está com as contas no azul. Importantíssimo ter a responsabilidade fiscal, que é a base das escolhas que você faz para você ter recursos para poder fazer os investimentos. Fizemos, de novo, implantamos a escola inovadora, um modelo de educação que realmente oportuniza para as nossas crianças, né, a melhoria da condição de vida e a capacidade que a gente tem de transformar a vida dessas crianças em oportunidade de emprego, de empreendedorismo, de novos horizontes. Criamos o Mundo da Criança, né, que é um diferencial competitivo muito grande, não é um parque puro e simples. Ali é uma meca do desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, afetivo, que a gente trouxe para poder, inclusive, levar as nossas crianças para dentro desse espaço, para que elas tenham oportunidade de desenvolvimento. Fizemos uma infraestrutura de saúde, que nós já contamos aqui, que não tem no Brasil, e que se relaciona entre si para a gente poder propiciar muito mais, né, a história da prevenção de doenças, né, e a promoção da saúde. Aliás, nós mudamos a pasta, inclusive, para a promoção da saúde desde que a gente chegou, porque a ideia é essa, e a ideia é dar sequência nesse. Fizemos o investimento do município seguro para a gente poder ter a segurança de qualidade. Hoje a gente tem aqui em Jundiaí, realmente vai ter uma infraestrutura de inteligência que vai nos ajudar muito a melhorar a qualidade da segurança pública na cidade. Estamos trocando a iluminação pública da cidade como um todo para produzir mais claridade. Hoje não é só a ambiência
que fica mais bonita, de uma praça, de um parque, de uma rua, mas sim para ter mais segurança pública. E estamos fazendo os investimentos na base, né, das crianças e da infância para a gente poder ter... Veja, nós temos um plano da primeira infância que leva 10 anos, que está amarrado, inclusive, no PPA, que é o Planejamento Plurianual, de você ter os recursos das políticas públicas para você fomentar cada um desses investimentos com cada meta definida para 10 anos. Que é um horizonte, inclusive, que ultrapassa o nosso... Fizemos um plano de mobilidade, hoje tem 2 investimentos, né, significativos em parceria com o governador Tarcísio de Freitas, que traz para Jundiaí, né, soluções de mobilidade que antes a gente não tinha. Estamos recebendo investimentos da Autoban nos próximos anos para fazer as novas transposições, porque cidade cortada por rodovia tem problemas crônicos, porque a malha urbana invade a rodovia e isso cria confusão e cria muito trânsito. Estamos fazendo um novo modelo de transporte público numa nova concessão, ou seja, Jundiaí é uma cidade realmente, e temos um ambiente econômico hoje dos mais atrativos do Brasil. Jundiaí é a 18ª maior economia do Brasil, 7ª maior de São Paulo, ou seja, nós temos a responsabilidade aqui de prover serviços de qualidade, oferta de serviço público, né, que atende a pessoa que mais precisa, ao mesmo tempo que a gente realmente constrói cenários de desenvolvimento para as pessoas poderem ter essa oportunidade que a gente entrega sendo colocada em prática. No final da conta é isso que vale. Então votar em alguém é fazer uma escolha. E assim, o voto demora 40 segundos, 1 minuto no máximo, só que dura 4 anos. 4 anos então depois. Tem que pensar na consequência da escolha. Por isso que o Luiz Fernando, o Miguel Haddad e o André Benassi e a Maria Alice me apoiam, porque tem em mim a racionalidade do que esses prefeitos fizeram em Jundiaí e trouxeram em nível de desenvolvimento e que eu posso, né, com o conhecimento adquirido, com a experiência adquirida, com o trato correto do dinheiro público e a alocação na prioridade, a gente consiga fazer, vou chamar, preservar as nossas conquistas, que não são poucas, nós avançamos muito, e continuar avançando, porque esse é o sentido de uma nova eleição, é inovar e continuar avançando aquilo que está dando certo. Hoje, de cada 10 jundiaenses, 8 querem a continuidade, e é isso que eu defendo, a continuidade. Por isso que o Luiz Fernando bota fé no meu nome para a gente poder dar sequência nesse trabalho tão lindo que ele fez em Jundiaí. Parimoski, quero agradecer a presença sua. Foi um bate-papo bem interessante, né, Anselmo? Bem interessante, a gente aprende muita coisa. Dá para falar o dia inteiro mesmo. Então, eu quero agradecer demais a presença sua, agradecer a presença do Anselmo Brombal aqui, que está ao meu lado, né? E falar pro pessoal de casa, né? Acho que deixar 1 minutinho pro Parimoski falar para a câmera, né? Tem uma outra pergunta. Você tem mais uma pergunta? Então faça a pergunta e depois a gente finaliza com ele. Como é que é a questão que não quer calar? Qual que é? É nossa intenção, aqui no Grupo Novo Dia, promover um debate mais à frente e tal, entre os prefeiturados. Já topou. Você vem? Acho que é importante debater, né? Acho que é importante. Não tem como, meus caros. Eu comecei falando aqui e vou terminar falando o que eu falei no começo. Eu não estou falando porque eu estou na presença de vocês aqui. Eu acho que a contribuição, inclusive, que a imprensa de qualidade traz para o processo democrático é muito importante. De novo, boa parte das pessoas hoje não consegue consumir toda a informação que chega até ele. As redes sociais cumprem um papel importante, mas é muita informação ao mesmo tempo e muitas vezes as pessoas acabam... Por que tem tanta fake news? Porque a pessoa não tem capacidade, não tem uma agência ali verificadora, como diz o Reinaldo Azevedo, né? Você passou pela agência verificadora? Não. Então as pessoas consomem muita informação e muitas vezes não tem muito claro como é que fica o senso de discernimento para ela ter um processo de escolha que tem a ver com a sua vida. Então, participar de um processo democrático tem a ver com boas escolhas. E as boas escolhas estão postas e você que vai escolher no final do dia, quem escolhe o representante é o eleitor. E nós temos que respeitar isso e vocês contribuem fazendo esse trabalho aqui. Muito grato. 1 minutinho para a câmera, então. Bom, muito bem, né? Nós teremos eleição dia 6 de outubro deste ano, né? É um processo democrático importante do Brasil. O Brasil passa por momentos difíceis. Vejo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Jundiaí tem sido realmente uma cidade muito solidária, muito generosa em ajudar com aquilo que pode os nossos irmãos gaúchos, mas o que eu chamo a atenção é que nós temos que planejar a cidade do futuro. Quando a gente quer chegar lá e abrir a torneira e ter água, tem que planejar o sistema de abastecimento de água, tem que planejar o sistema de tratamento de esgoto.
quando a gente leva a nossa criança na escola, quando leva o nosso filho na escola e você vai trabalhar, você tem a garantia de que a creche vai oferecer o melhor serviço, a melhor educação, os melhores cuidados para que a nossa criança tenha o seu processo de desenvolvimento plenamente atendido. Quando a gente busca andar pela cidade, a gente frequenta um parque público, a gente quer fazer o exercício, mas ao mesmo tempo a gente quer que ele tenha segurança para a gente poder fazer esse uso desse equipamento público. Então, esse tripé fundamental, a saúde, a educação, a segurança e agora, naturalmente, o quarto tripé que ajuda, porque as pessoas se movimentam dentro da cidade, que é a mobilidade, nós temos muita coisa para poder fazer ainda por Jundiaí, olhando para esse legado importante que o Luiz Fernando está deixando. Nós constituímos aqui uma série de avanços para a cidade. Preservar esses avanços são fundamentais, né? E que são fundamentais para a cidade, tem tudo a ver com a proposta, né, que nós estamos colocando aqui agora para a discussão de um novo plano de governo para Jundiaí para os próximos anos, para que ela continue inovando e trazendo aqui serviço público de qualidade e desenvolvimento para as pessoas, né, de uma forma geral. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Jape. Obrigado, Rod. E a gente volta a qualquer momento. Até mais.